turminha, tudo bem? Eu sou Elaine, professora de matemática dos 6º anos, e a aula de hoje é sobre sólidos geométricos. Bora para a aula, pessoal? Vamos lá! Nós vemos nas lojas e supermercados diversos tipos de produtos e embalagens, cada um com uma forma diferente. Essas formas nos faz lembrar dos sólidos geométricos. Olha alguns exemplos aqui para vocês. Os sólidos geométricos são figuras espaciais não planas, tridimensionais, ou seja, possuem 3 dimensões: a base, a altura e a profundidade, que de acordo com suas características podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos. Mas o que seria poliedros e corpos redondos? Vamos ver. Corpos redondos são sólidos que possuem superfícies curvas ou arredondadas, logo, não possuem faces laterais. Então, nós podemos ter alguns exemplos aqui. O cilindro, o cone e a esfera são exemplos de corpos redondos. Aqui nós conseguimos observar, ó. Tá vendo? As partes arredondadas. Poliedros. Agora que nós já vimos os corpos redondos, vamos para os poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos formados por apenas polígonos. Esses polígonos formam as faces dos poliedros. Então, nós temos uma definição aqui. Poli, muitos, edros, faces, muitas faces. Então, nós conseguimos observar aqui nessas figuras que nós temos aqui polígonos para formar o nosso poliedro. Não tem formas arredondadas, são lados retos, ok? E nós vamos retomar um pouquinho o que são polígonos, porque vimos que os poliedros são formados por polígonos, basicamente por polígonos. E o que são polígonos mesmo? Polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta que não se cruzam. Aqui nós temos as figuras, alguns polígonos, por exemplo, e elas são fechadas, ladinhos retos, e o nome de cada figura é de acordo com o número de lados que ela possui. Triângulo, 3 lados, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, hexágono e assim por diante. Alguns elementos importantes é que o encontro dos seus lados forma os vértices, que está em vermelho. Os lados estão em azul, formando ângulos internos, ok? Essa foi uma aula bem bacana que eu gravei. O link estará na descrição desse vídeo. Vale a pena rever, hein, pessoal? Poliedros de Platão. Vamos lá, senta que lá vem a história. Platão foi um filósofo grego que deu grandes contribuições para o desenvolvimento da matemática. Ele buscava explicar a criação do universo a partir da geometria e associava poliedros regulares a elementos da natureza. Poliedros regulares são aqueles cujas faces são formadas por figuras idênticas. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos os 5 poliedros de Platão. O cubo é um deles. Todos os lados são formados por quadrados, né, do mesmo tamanho, enfim, e todos os outros que nós vamos falar durante esta aula. Nós temos tetraedro, esse de amarelinho, que possui tetra, 4 faces, ela é composta por triângulos e assim por diante. Existem apenas 5 conhecidos desde o século IV a.C. O tetraedro, que é o amarelinho, que a professora já falou, ele representa o fogo. O hexaedro representa a Terra, que é o nosso cubo, hexa, 6. O cubo tem 6 faces. O octaedro, ele representa o ar, é o laranjinha. O dodecaedro, né? Ele possui 12 lados e representa o universo. E o
icosaedro, ele representa a água. Elementos de um poliedro. Os poliedros são formados por arestas, vértices e faces. Alguns exemplos de poliedros são cubo, paralelepípedo, pirâmide, entre outros. Aqui nós temos o desenho de um cubo e nele a gente consegue ver os elementos que existem num poliedro. O vértice é o encontro de dois segmentos de reta. São esses cantinhos, pessoal. Neste caso, o cubo ele tem 8 vértices. Um está escondidinho aqui no fundo, tá? As faces. As faces é o lado da forma geométrica espacial. Então, aqui, ó, nós temos 6 faces. Então, é o ladinho, ó. 1, 2, 3. Aí, nós temos a de trás 4, a lateral 5 e aqui a de baixo 6. Segmentos de reta são as arestas, é o encontro dessas faces, essa linha aqui, ó. E neste caso nós temos 12, e a gente tem que contar todas, inclusive as que estão por trás da figura que a gente não consegue visualizar, ok? E agora nós vamos para uma aula prática, galerinha. Fiquem ligadinhos, hein? Já voltamos. Opa, pessoal, agora vem a parte prática da geometria. Eu construí alguns sólidos geométricos com balinha de goma, massinha de modelar, eu usei canudinho, vocês podem usar palito de dente, palito de churrasco, o material que se adaptar, que vocês tiverem em casa. Este aqui é o cubo, nosso hexaedro, é um sólido de Platão, pois tem todas as suas faces iguais, né? Com o mesmo tamanho, a mesma forma, tudo bem? São congruentes. Então, aqui nós temos o vértice, no caso são 8, que é o encontro das nossas arestas. A gente consegue visualizar isso bem direitinho. 8 vértices e nós temos aqui 12 arestas. O encontro das nossas arestas com os nossos vértices, nós temos as faces. Neste caso, nós temos 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos o tetraedro, muito bacana, tem 4 faces iguais. Essa aqui composta por quadrados, essa por triângulos. Olha que bacana esse daqui. Octaedro, né? Bem bacana também. E aqui eu fiz alguns com massinha, tá? Para vocês verem que também é possível, fazendo os vértices de massinha. E esse aqui, ele já não é um poliedro de Platão. Esse aqui, ele não tem todas as faces iguais. Pode ver que a base dele é quadrada. É uma pirâmide, porque é composta por triângulos, e a base, neste caso, ela é quadrada. Então, é uma pirâmide de base quadrada. Até soltou aqui. Nós temos também uma pirâmide de base pentagonal. Vamos construir um? Então, vamos lá. Vou fazer um cubo para vocês verem, tá? Usando os canudinhos e jujuba. Então, eu vou espetando as jujubas aqui, ó. Vou formar a base. No caso, o cubo tem todas as faces quadradas, né? Nosso hexaedro, hexa 6. Edro, faces, 6 faces. E aí eu já construí aqui isso, a nossa base quadrada. Agora vamos colocar aqui, ó, 4 arestas. Ok? Colocando as 4 arestas, a gente coloca as balinhas de jujuba, que são os nossos vértices, e vamos unir com mais algumas arestas aqui. E assim a gente consegue construir o nosso cubo bem rapidinho e a gente consegue determinar também
Os vértices, que são as jujubas, são os encontros. As arestas, que são os meus canudinhos, neste caso. E a nossa arestas, aqui ó, nosso elo de ligação, de encontro entre uma face e outra, ok? E finalizando aqui, tô fazendo rapidinho, vocês com mais tempo vão fazer, vai ficar muito mais bonito que o meu. Nós já temos o nosso cubo pronto. Façam em casa, mandem foto para a professora por e-mail, vou ficar muito feliz. Bom trabalho, pessoal! Vamos falar de prismas? Os prismas são sólidos geométricos que apresentam duas faces idênticas, chamadas de base. Eles são nomeados conforme essas bases. Então, número de lados de base, nome e figura. E aqui nós temos alguns exemplos. Se vocês olharem, aqui nós temos um triângulo e aqui também são duas bases idênticas. São dois triângulos idênticos. Por isso, nós chamamos de prisma de base triangular. Aqui são retângulos ao redor. Então, ele é bem característico do prisma. E esse aqui, a gente consegue observar também que temos o pentágono e o pentágono. São bases idênticas. E ao redor, né, as laterais, nós chamamos, aqui nós temos os retângulos. Então, é um prisma pentagonal. E temos outros exemplos, né? Quando a base é formada por um polígono de 8 lados, nós temos o prisma octagonal, 7 lados, olha as bases, prisma heptagonal e aqui quadrados nas bases, prisma quadrangular. Pirâmides. As pirâmides são sólidos geométricos formados por apenas uma base. Elas também são nomeadas conforme essa base. O número de lados do polígono da base corresponde ao número de faces laterais da pirâmide. E as faces laterais das pirâmides são os triângulos. Então, aqui a gente consegue visualizar bem a nossa pirâmide. Então, nós temos aqui a base, ó, é um pentágono, é uma figura composta por 5 lados. E delas, a gente puxa os triângulos. Ao redor, são triângulos com um vértice em comum. Então, é uma pirâmide de base pentagonal. Este exemplo aqui, ok? E aí, nós temos alguns exemplos. A base triangular, a gente pode chamar de pirâmide triangular ou tetraedro, ok? Aqui, pirâmide quadrangular. Por quê? Porque a base é quadrada. Pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono. E agora chegou a hora da atividade. Se vocês tiveram dúvida até aqui, assistam o vídeo de novo, façam as suas anotações, porque eu quero ver vocês arrasando nessas atividades, ok? Deixa preparado já o lápis, a caneta, a borracha, o caderninho, que eu quero vocês trabalhando. Qual o nome do sólido geométrico que você associaria a cada uma das figuras abaixo? Vamos conferir, galerinha? Um prisma, um cilindro, um cone, uma esfera e uma pirâmide. Aí sim, essa foi fácil, hein? Mais uma atividade. Classifique os sólidos geométricos abaixo como poliedros ou corpos redondos. Pausem o vídeo e respondam. Galerinha, vamos corrigir? Poliedro. Por quê? Porque todas as suas faces são formadas por polígonos. Olha os lados retos. Corpo redondo. Poliedro. Aqui as faces têm lados retos, polígonos. Corpo redondo, é uma esfera, né, galerinha? Olha o nosso cilindro, também é um corpo redondo. E esse é um poliedro. Por quê? Porque todas as faces
São retas, olha só, lados retos. Muito bem. Mais uma atividade? Essa aqui é a última, pessoal. E essa é que eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês vão desenhar no caderno de vocês uma tabelinha como essa e colocar o nome do poliedro A, do B, do C, assim por diante. Quantos vértices tem esta figura? Observar as faces também, os lados aqui, né? E as arestas, o encontro das faces. Vamos ver se vocês aprenderam, hein? Pausem o vídeo e já retornamos. E aí, pessoal? Vamos conferir? Então, no A, nós temos aqui a pirâmide quadrangular. É a pirâmide de base quadrada, né? Os triângulos ao redor e a base, ela é um quadrado. Quantos vértices? Quantos encontros? Se é quadrangular, aqui tem 4 cantinhos, mais o de cima, 5. E as faces? Exatamente, são 5. Tem a base, que é o quadrado, e nós temos ao redor, ó, os 4 triângulos, formando 5 faces. E as arestas? Aí é fácil, né, gente? Porque, ó, aqui na base nós temos 4, mais a ligação entre os nossos triângulos são 8. Muito bem, pessoal. Vamos para B? A B é um prisma triangular, porque nós temos que observar, ó, as duas bases iguais, idênticas que há nele, e ao redor são retângulos que são as laterais. Nós temos aqui 6 vértices, ó, 1, 2, 3, e aqui também, formando 6. As faces, nós temos 5, né? Nós temos as duas bases e ao redor mais 3. Arestas são os encontros, nós temos 9. São essas 3 e essas 3. Muito bem. Prisma heptagonal. Heptagonal porque as suas bases idênticas é um polígono com 7 lados, pessoal. Então, o que acontece? Que nós temos 14 vértices. E para contar é muito fácil. Tem 7, porque é hepta, mais 7, 14. E faces? Faces são 9, são as 7 laterais mais as duas bases. E as arestas? 21, são essas 7, mais as 7 de baixo, mais as 7 em volta, que faz a ligação de uma base à outra. Pirâmide triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo, ok? Nós temos 4 vértices, que são os 3, por ser um triângulo aqui embaixo, mais a pontinha aqui de cima, formando 4. As faces também são 4, ao redor 3 e a base mais uma. E as arestas são 6, então são as 3 de baixo e vai subindo, né, para ligar aqui no vértice em comum, mais 3, formando 6. Prisma hexagonal, por quê? Porque a sua base idêntica é um hexágono, né, galerinha? Isso mesmo, e as laterais são compostas de retângulo, por isso que é um prisma. Ele tem 12 vértices, então ele possui 12 vértices por quê? Porque aqui são 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e embaixo a mesma coisa, formando 12 vértices. Faces são 8, são as 6 laterais mais as duas bases, e as arestas são 18. Então, vou somar as 6 linhas aqui em volta, que liga as faces, né? Mais 6 aqui de baixo e em volta mais 6, formando 18, tá bom? E a última, vocês estão indo bem, pessoal? Prisma pentagonal. Por que que é um prisma pentagonal mesmo? Ah, muito bem, vocês prestaram atenção, né? O prisma pentagonal é porque as bases têm a figura de um pentágono.
pentágono, né? E são idênticas, formando 10 vértices. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo é idêntica, 5 mais 5, 10. Faces são 7. Então, são os 5 retângulos laterais mais as 2 bases. E as arestas são 15. Por quê? São 5, os ladinhos para formar o pentágono, embaixo a mesma coisa, mais 5, e a lateral, 1, 2, 3, 4, 5, formando 15. Arrasaram, pessoal! Maravilha! Muito bem! E nossa aula chegou ao final. Não esqueçam de ativar o sininho, curtir esse vídeo, comentem muito, ok? Para eu saber se vocês estão gostando da aula, tá bom? E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Estou com saudades. Um beijo. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima.